introdução. Dentro do ensino da geografia, trabalhar com novas tecnologias é fundamental para trazer o aluno para dentro do conteúdo. Trabalhar uma aula teórica acompanhada de imagens em um meio digital. Por exemplo, é mais elucidativa do que se trabalhar unicamente com textos, pois a imagem muitas vezes serve para ver na prática o que está sendo colocado aos alunos na teoria. A introdução das novas tecnologias no ambiente escolar pode contribuir para a melhoria das condições de acesso à informação, minimizar limitações relacionadas ao tempo e ao espaço e permitir agilizar a comunicação entre professores, alunos e instituições. Além disso, os recursos tecnológicos da informática na educação escolar vieram contribuir na inovação da prática do professor. Em seu trabalho Diário em Sala de Aula, Freitas, Lima, 2010. Os parâmetros curriculares nacionais propõem outro modo de abordagem e de construção do saber histórico na escola, que não se atenda somente a produzir a narrativa tradicional, de vertente europeia, mas que enfatize a vivência e o cotidiano das comunidades locais. Brasil, 1997. Esta videoaula ajudará os alunos a reconhecer como a cidade foi transformada ao longo do tempo. É indiscutível o lugar ocupado pela imagem, disseminada pelas mídias no mundo atual, sua centralidade na constituição dos significados sobre as coisas do mundo, faz com que seja um dos insígnios despertar do conhecimento, atuais na fabricação das nossas subjetividades, e ela está presente em todas as atividades de que desenvolvemos, que fora ou dentro da sala de aula. O objetivo deste projeto é fazer com que os alunos sejam instigados a experimentarem eventos que possibilitem um aprendizado lúdico e que eles parem para refletir, descrever, comparar, dentre tantas outras práticas. O aluno sempre deve ser instigado a aprender a se localizar e de se orientar espacialmente. A criança, desde pequena, já tem de aprender aonde mora e saber identificar um espaço ou um objeto, não só isso, mas gradualmente. Ser estimulado a compreender mais sobre o desenvolvimento das paisagens, sendo assim assimilar que coisa alguma subsiste idêntico. Uma aula com fotografias antigas e atuais da cidade possibilitará aos alunos não apenas ver as mudanças das paisagens, mas, sobretudo, pensar sobre as razões que levaram aquelas transformações a acontecerem e quais meios tecnológicos foram aplicados e de que maneira a sociedade faz parte de tudo isso e de como ela também foi beneficiada com essas transformações. O espaço geográfico é concebido e constituído intelectualmente como um produto social histórico. Conforme Ortega Valcárcel, 2004, é necessário determinar o objetivo da disciplina para poder construir uma malha de conceitos que permita abordar a realidade partindo de uma dimensão determinada. Para esclarecer o seu ponto de vista, explica: o espaço não é tangível, é um bem no uso habitual da linguagem. Entende-se como sinônimo das coisas ou objetos materiais quais se referem. É evidente, não obstante, que o espaço não é a casa ou a rua, o campo, as árvores ou a rocha. O espaço compreende conceitualmente, mas não o substitui. Converte-se, isso sim, os objetos espaciais, porque forma parte em que se considera espaço. O conceito do espaço não se identifica em nenhuma realidade empírica ou empiricamente descritiva. Como sabemos, a história estuda as ações do homem ao longo do tempo. Segundo Nandai, 1991, Canielli, 2012. Estuda-se a história para poder pensar ao outro, para atender à dialética da mudança da permanência, em que a vida não é retilínea
e que o futuro pode ser diferente do presente. Mais do que entender do passado, estudar a história é trabalhar a diferença, a tolerância. Quando a criança vê uma imagem, sua interpretação será a partir dos seus conhecimentos prévios, com o que ela já sabe ou não sobre a imagem em questão. A leitura a fotografia é, portanto, um exercício de apreensão e interpretação de cada um dos elementos desse tipo de linguagem, mas, sobretudo, do diálogo que se estabelece entre as referências empíricas e a imaginação capaz de decifrá-las e interpretá-las. Pinto Turasi, 2012. Através de pesquisas e leituras para a sondagem do projeto que se inicia e após reuniões, foi possível ter clareza quanto ao rumo a ser tomado nessa pesquisa. Cada membro do grupo propôs um tema para que fosse aplicado nesse projeto. Deste modo, chegamos em um acordo quanto à definição do tema a ser trabalhado. Assim, pensamos em entrar em contato com alguns profissionais da área educacional, que já atuam e têm amplo conhecimento sobre o universo que desejamos adentrar e explorar. Então, foi feita entrevistas com 2 professoras do 5º ano do ensino fundamental da EMEI Antônio Paduim, de Estrela do Norte, e foram constatadas várias dificuldades em relação ao aprendizado dos alunos nas disciplinas de História e Geografia. A partir dessa sondagem, foi possível perceber que os alunos têm muita dificuldade em conseguir compreender o conteúdo e se apropriar dele, pois os mesmos não vivenciaram tal momento histórico e por isso têm muita dificuldade em compreender o conteúdo ofertado. Contudo, definimos o tema que tratará da história de nossa cidade e contará com um acervo de fotos que foi disponibilizado por uma moradora local. Seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde para a prevenção do Covid-19, nosso projeto será aplicado em forma de uma aula online, que contará com alguns vídeos curtos para a melhor adesão do público-alvo. Pensamos em fazer uma exposição de fotos antigas e atuais, para estimular a comparação dos 2 momentos, e também acrescentar relatos de moradores que possuem amplo conhecimento sobre a história local. Com base nesses dados, decidimos propor uma videoaula que mostrará o antes e o depois da história de nossa cidade. De acordo com os parâmetros curriculares, buscaremos trabalhar conceitos de lugar e tempo que são previstos na grade curricular do 5º ano do ensino fundamental. Os alunos que terão acesso a esse conteúdo têm em média 10 anos de idade e estão constantemente em contato com o mundo tecnológico. Iremos aplicar conhecimentos que obtivemos na disciplina de Educação Mediada por Tecnologia, para elaborar o vídeo de forma clara e explicativa, para que os alunos compreendam um tema proposto de forma efetiva.